Parte 21. Responsabilidade espiritual. Perguntas e respostas, parte 4. Pergunta: o que você quer dizer com sabedoria e conhecimento da vontade de Deus em relação à responsabilidade espiritual? Certamente, na responsabilidade espiritual, você precisa ser sábio. Em outras palavras, você precisa saber a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 5 e versículo 17, é dito: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como você pode servir se não conhece sua vontade? Você pode estar correndo em círculo, fazendo muitas coisas, mas depois de tê-la feito e voltar, seu mestre dirá: onde você esteve? Lembro-me de uma história de um irmão que enviou seu empregado para comprar comida. Enquanto estava no mercado, encontrou alguém. Ele começou a pregar o evangelho para aquela pessoa e se esqueceu de comprar todas as coisas. Ele gastou muito tempo ali e, quando voltou, tinha feito a vontade do patrão? De jeito nenhum. Não há nada errado com o testemunhar, é uma coisa boa, mas ele fez a coisa errada. Nem todo o que diz Senhor, Senhor pode entrar no reino dos céus. Algumas pessoas dirão: em teu nome expulsei demônios, em teu nome preguei o evangelho, em teu nome fiz maravilhas. Os demônios foram expulsos, as maravilhas foram feitas e isto é verdade. Mas o Senhor disse: não conheço, não o conheci. Veja lá em Mateus no capítulo 7 como isso está escrito. E alguns comentaristas dizem que no original significa nunca os aprovei. Você é um servo fraco porque está fazendo sua própria vontade, não a vontade de Deus. É somente quando fazemos a vontade de Deus que podemos entrar no reino dos céus. O que me diz deste assunto do julgamento do trono de Cristo e também deste assunto do reino, recompensa e eternidade? Resposta: toda esta área é negligenciada pelo povo de Deus hoje. Certamente há uma razão histórica para isso, porque a igreja se afastou da verdade de Deus. Antes da reforma, a igreja entrou em uma era de trevas. Eles não conheciam a verdade, a palavra de Deus, e as pessoas pensavam que podiam ser salvas somente pelas obras, pelo acúmulo de méritos. Se você acumulasse méritos suficientes quando morresse, podia ir para o céu, mas se não acumulasse méritos suficientes, depois de morrer tinha que passar pelo purgatório. Esperançosamente um dia seria tão purificado que poderia ir para o céu. Existem apenas uns poucos santos canonizados, que acumularam muitos méritos para que quando morressem pudessem ir direto para o céu. Eles tinham mais do que o suficiente para irem para o céu, por isso esses méritos estão ali e você pode orar a eles e pedirem para compartilharem alguns de seus méritos com você para tirá-lo do purgatório mais rápido. Estas eram as coisas que prevaleciam na Europa antes do tempo da Reforma. Quando vieram os reformadores, Deus mostrou a eles que somos justificados pela fé, não pelas obras. Graças a Deus por isso. Assim eles jogaram fora todas as coisas das obras, dos méritos e apenas se concentraram em uma coisa: justificação pela fé. Somos justificados não pelas obras, mas pela fé. Apenas creia e isso é tudo. Mas eles criaram um problema. Graças a Deus eles resolveram um problema, mas criaram mais problemas. O problema que eles resolveram é que fomos justificados pela fé e não pelas obras. Mas o problema que eles criaram é que depois de você ser salvo, o que fazer em seguida? Importa depois de ser salvo se você vive uma vida piedosa de negar a si mesmo ou se você vive uma vida mundana e descuidada? Isto faz alguma diferença? Depois de tudo, você é justificado pela fé, você é salvo e quando você morre, tudo vai para o céu. Então as pessoas disseram: bom, se este é o caso, então seria melhor ter os dois mundos. Creio no Senhor Jesus, o céu está assegurado e vou tentar desfrutar do mundo. Terei ambos. Isto é porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Isso criou um problema. As pessoas disseram: isto não pode ser. Não pode ser desta forma, pois você não pode ser salvo. Se você não se comportar, a salvação será tirada de você. Você não será salvo. Assim você se torna salvo e não salvo, salvo e não salvo.
E 2 grandes problemas na cristandade foram produzidos: os arminianos e os predestinacionistas, os calvinistas. Uma porção de problemas foi criada. A razão para esses problemas é que as pessoas não sabem que há um trono do julgamento de Cristo, há o reino vindouro antes da eternidade. Graças a Deus, aqueles que creem no Senhor Jesus e são salvos passaram da morte para a vida e não serão julgados no grande trono branco, porque Cristo foi julgado por nós na cruz do Calvário. É dito em Apocalipse capítulo 20 que um dia um grande trono branco será instituído e todos os mortos serão ressuscitados e ali serão julgados de acordo com os livros que são os seus registros. Como você vive no mundo? Deus deu vida a você. Como você viveu sua vida? Isto será julgado e isto é chamado de julgamento do grande trono branco. O trono é judicial, governamental e o julgamento é vida eterna ou morte eterna. Graças a Deus que quando você crê em Cristo, não será mais julgado no grande trono branco. Isto passou, mas não significa que depois de os cristãos serem justificados, salvos, eles não serão mais julgados. Na verdade, há mais do que um julgamento, mas por causa do tempo, apenas me concentrarei em um. Um dia, quando o Senhor voltar, todos seremos reunidos diante dele e ele nos julgará de acordo com o que fizemos depois de sermos justificados, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Veja Romanos capítulo 14, versículo 10 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O nós aqui, em ambos os lugares, se refere aos crentes que estão em pé diante do trono do julgamento. O trono do julgamento, segundo o grego, é bema. Usarei uma ilustração. No Oriente temos grandes famílias e há um costume de ter uma reunião de família de tempo em tempo. Toda família, todo clã, se reunirá em uma sala onde há um lugar elevado chamado de bema. O cabeça da família sentará naquele bema com todos os membros da família reunidos em torno dele. Ninguém além da família pode estar presente. Se você não pertence à família, não estará ali. É uma questão familiar. Ali, todos os filhos da família serão julgados pelo cabeça da família, de acordo com como tem se comportado. Se você fez algo para glorificar o nome da família, será recompensado. Se fez algo para trazer desgraça para a família, será disciplinado. Mas, mesmo se você for disciplinado, ainda é membro da família. Em outras palavras, é um julgamento doméstico, não um julgamento governamental. Não é judicial, é doméstico, da família. A Bíblia nos diz que depois que cremos no Senhor Jesus, precisamos nos comportar como Cristo. Depois de recebermos sua vida, o potencial está ali, o poder está ali. Portanto, podemos viver pela sua vida. Em Efésios capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, você encontrará a forma pela qual devemos viver, pela qual devemos andar. Se andarmos neste caminho, quando virmos o Senhor no trono do julgamento, então haverá recompensa. Se não, haverá perda. Graças a Deus pelo sangue. Quando andamos nesta terra, infelizmente, algumas vezes tropeçamos. Mas qualquer coisa que for confessada e colocada sob o sangue do Senhor, não será trazida no julgamento do trono de Cristo. Mas, se alguma coisa não está sob o sangue, então, no julgamento do trono de Cristo será trazido à tona. Assim, cada um será julgado de acordo com o que fez ou com o que não fez. Como você administrou a mina? Como você negociou com os talentos? Como você viveu sua vida? Como serviu? Todas estas coisas serão julgadas no trono do julgamento de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, é dito que madeira, palha e feno serão todos queimados, mas você será salvo, apenas salvo. Em outras palavras, isso não tem a ver com salvação eterna, mas tem a ver com o reino. Depois de fechar esta era, a Bíblia diz que há a era por vir, 1000 anos, a era do milênio. E depois desta era do milênio, teremos a eternidade. Habitualmente, quando falamos sobre ir para o céu, na realidade, significa eternidade.
Graças a Deus, se você crê no Senhor Jesus, sua eternidade está assegurada. Mas isto não significa que o reino está garantido. Você pode perder o reino. Quando Cristo voltar, estabelecerá seu reino sobre esta terra. O reino dos céus governará nesta terra, e aqueles que forem fiéis, que seguiram ao Cordeiro por onde quer que ele fosse, reinarão com ele por 1000 anos. Mas aqueles que foram infiéis e maus, como você vê nas parábolas, ele os lançará nas trevas exteriores. Certamente nossa curiosidade é despertada. O que é a treva exterior? Onde é a treva exterior? Se não está no reino, então onde ela está? Algumas pessoas que estudaram muito a palavra de Deus, muito cuidadosamente nos deram uma pequena interpretação sobre o que são as trevas exteriores. No entanto, não direi porque não estou muito seguro de que o que elas disseram é certo. Mas ser lançado nas trevas exteriores simplesmente significa que você não pode entrar no gozo do Senhor. Você está fora dele, você está rangendo os dentes. Em outras palavras, você se arrependerá. Porque por amor a apenas poucos anos nesta terra, você perderá 1000 anos. Por que pelo prazer que é apenas limitado e pequeno quando comparado com a glória do reino de Deus, você perderá aquele glorioso reino? Você está fora, você não participa. Isso não é purgatório, porque toda a teoria do purgatório é baseada no princípio dos méritos. Você acumula méritos e então vai para o céu. Mas você sabe que isto não é verdade. Vamos para o céu pela graça de Deus, pela fé, não pelas obras. Porém, uma porção de coisas, uma porção de superstições no sistema romano tem alguma verdade nelas. Se for uma completa mentira, ninguém acreditaria nele. Se há um pouco de verdade nele, as pessoas são fisgadas, e isto é o que ele é. A Bíblia não nos ensina purgatório, como a igreja romana ensina, mas a Bíblia ensina disciplina. Temos de ser disciplinados, porque a disciplina é o treinamento do filho. Depois de crermos no Senhor Jesus e nos tornarmos filhos de Deus, é a vontade de Deus que cresçamos para a maturidade e para sermos como Ele. Romanos capítulo 8 e versículo 29 diz: Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para o que Ele predestinou você? Ele o predestinou para ser conformado à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos capítulo 8 e versículo 30. Em outras palavras, uma vez que Deus colocou seus olhos em você e você recebeu sua graça, sua vida, Ele não o deixará até que você seja conformado à imagem de Cristo. Isto é graça. Se você não recebe sua disciplina hoje, se você não recebe a cruz e não é transformado, você pensa que Deus apenas o deixará como bebê eternamente? Não. Ele tem de trazê-lo à maturidade. E a disciplina é o caminho da maturidade. Assim, se você não é disciplinado nesta era, será disciplinado na era vindoura. Não é uma questão de mérito. Não há mérito no sofrimento, mas é apenas uma forma de Deus educar você, conduzindo-o à maturidade. Em Apocalipse, capítulo 21 e 22, você verá que depois da era do reino, cada um que é chamado por Deus chega. Todos estão na Nova Jerusalém, a cidade santa, completamente crescidos e vestidos para verem a noiva do Cordeiro. Eles são exatamente como Ele. Isto é, a maravilhosa graça de Deus e o maravilhoso propósito de Deus. Agradeço a Deus muitas vezes por isso. E embora pareça que você ganha o reino pelas obras, lembre-se, é a obra da fé, não a sua obra. É a graça acima de tudo. É a forma com que você responde à graça. Ele o faz, mas você o deixa fazer. Gostamos de saber o que acontece se erramos. Se não tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor, o que acontecerá? O Senhor não está interessado nisso. Na Bíblia você descobrirá que Ele está sempre interessado no lado positivo. O que acontece se você for fiel? Isto é o que Ele quer que você saiba. Se você não é fiel, Ele apenas o menciona e diz: bem, trevas exteriores.
Ele não explica porque não quer que você vá para trevas exteriores. Sendo assim, podemos pensar que não é tão escuro. Assim, penso que toda a nossa mentalidade deveria mudar. Deveríamos agradecer a Deus. E se o amarmos, vamos querer agradá-lo. E nunca pense em ser lançado nas trevas exteriores, mas faça violência a si mesmo para entrar no reino dos céus, porque esta é a sua vontade.